A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós vamos iniciar o quarto trimestre de 2023 e o tema da nossa revista é Preservando os Valores Cristãos. E a nossa primeira aula vai falar o quê? A família que Deus criou. Vamos lá? Então, como Deus formou a família? Deus criou os céus, a terra e tudo o que nela há, sendo que no sexto dia a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo fizeram o homem à sua imagem e semelhança. Podemos ver lá em Gênesis 1:26, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que o Senhor fez? Na hora que ele estava criando as coisas aqui na terra, era pelo poder da palavra, né? Que haja a luz, que haja as estrelas, que haja isso. E o Senhor sempre falando, era o poder da palavra. Mas quando vai criar o homem, o Senhor falou, olha, façamos a nossa imagem, nossa semelhança. Ele parou ali, a Trindade parou, pensou e falou assim, olha, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. É o que? Em relação ao nosso corpo? Não está falando da cabeça, dos braços, não. É outra coisa. O Senhor está falando aqui de intelecto, o Senhor está falando de emoção. Então, o homem, ele é semelhante ao Senhor. O Senhor, ele tem raciocínio, ele tem intelecto, ele tem sentimento, ele tem vontade. Então, foi isso que o Senhor comunicou conosco, passou para nós também. Não vou entrar no detalhe, né, dessa imagem e semelhança, mas quero que fique claro que não refere-se ao nosso corpo, mas sim ao nosso caráter, aos sentimentos, à razão. Tanto é que o Senhor fala assim, olha, e que ele domine sobre os peixes, né, do mar, sobre as aves, quer dizer, ele tem um raciocínio, ele é um ser que pensa, um ser que vai conseguir dominar os demais. É isso que o Senhor está falando. Depois disso, Adão estava ali no jardim do Éden, cuidando do jardim, tinha os animais, ele colocou o nome na vegetação, colocou o nome nos animais, e o Senhor olhou e falou assim, olha, não é bom que Adão esteja só, não é bom que o homem esteja só. E o Senhor fez o quê? Criou a mulher. Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, o verso 18, o 21 até o 23, que diz assim, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora é ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então o Senhor, do próprio Adão, o Senhor formou o quê? A mulher, tirou da costela, do lado ali. E ele falou assim, eu vou fazer o quê? Uma adjuntora idônea, quer dizer, ela também não tinha pecado, ela era como Adão, era perfeita. E o Senhor falou que é o quê? Que ela seja ajudadora, os dois andem juntos. Mas a gente não pode esquecer que o corpo é diferente. Por exemplo, o corpo da mulher foi criado para quê? Para gerar filhos. Do homem, o homem normalmente ele tem o quê? Mais força. Cada um tem o seu papel. Porém, o Senhor não faz uma diferenciação. E hoje no mundo nós vemos o quê? Uma guerra, né? Homem, mulher, um querendo ser maior que o outro. E não tem nada a ver, gente. A gente tem que seguir o que a Bíblia fala aqui. Olha, o Senhor criou o homem, criou a mulher, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu corpo, né? A parte biológica. É dessa forma. E é para andar o que junto, não é brigando, né? Um para cima, outro para baixo. É ali junto, cada um com o seu papel. Amém? E depois que o Senhor criou o homem, criou a mulher, o que o Senhor falou? Olha, agora eu quero que vocês gerem filhos. Está lá em Gênesis 1, do 27 ao 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. O que o Senhor está falando? Olha, agora eu quero que vocês gerem, vocês têm um relacionamento, agora vocês vão começar o que? Gerar filhos e vai encher toda a terra. E olha nós aqui. Nós surgimos o quê? De Adão. E aí as famílias foram o quê? Crescendo. Porque aí os filhos foram gerando outros filhos e assim sucessivamente. Então se tornou-se uma grande família, vamos dizer dessa forma. Agora aqui, né? As famílias que existem no mundo. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Quando Deus, né, planejou a família, ele planejou o quê? Com todo amor. É uma instituição. Foi a primeira instituição que o Senhor criou. Né? Ele já começa criando o homem com a imagem e semelhança dele. Ele faz a Eva da mesma forma. Ele pede para crescer a família, aumentar a família.
E o que eu achei interessante na hora que eu estava montando aqui, até coloquei uma curiosidade só. Nem todos nós conhecemos o que? Os avós, os bisavós. E aqui, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós conheceríamos toda a nossa família, né? Se não tivesse pecado, fosse tudo perfeito, nós conheceríamos assim nossos tataravós, entendeu? E que nem todo mundo teve essa oportunidade. Eu, graças a Deus, eu cheguei a conhecer alguns dos meus avós. Eu só não conheci a minha avó paterna, ela faleceu antes de eu nascer, mas eu consegui conhecer minha bisavó, 2 bisavós, algumas irmãs das minhas bisavós. Então, quer dizer, é muito interessante isso, você conhecer a sua família. Então, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós realmente conheceríamos todos, né? Até Adão. Mas, infelizmente, ele pecou e vamos só nos reencontrar no céu. Vamos lá. Na sociedade, encontramos várias modalidades de família. No entanto, devemos analisar e entender que Deus nos ensinou um modelo bíblico de família, ou seja, aquela formada por homem e mulher, quer dizer, macho e fêmea, masculino e feminino. Porém, o inimigo de nossa alma faz de tudo para destruir a instituição família. Vemos a poligamia. O que é a poligamia? Com vários casamentos, né? Um homem, por exemplo, com várias mulheres. O homossexualismo, divórcios, adultérios. E essa fúria para desestruturar o ser humano, pois a família é a nossa base. Então a gente vê uma fúria do inimigo. Por que uma fúria do inimigo? Porque ele fala assim, olha, aqui é a instituição que Deus criou. Os seus ensinamentos, o seu cuidado começam o quê? Na sua família. Quando você nasce, o ser humano ele não consegue se virar sozinho. Ele precisa que alguém cuide. Ele precisa aprender. Ele é um ser que tem intelecto, que tem raciocínio, mas ele precisa aprender. E ele aprende com quem? Esses valores, essas coisas. Com a família. Então o inimigo ele faz de tudo para destruir. Quando a gente fala da poligamia, quer dizer que pode ter mais de um casamento, olha a confusão que não é isso. Né? Vamos supor, um homem que tem várias mulheres, ele tem que cuidar, ele não consegue conviver com todas ao mesmo tempo. Né? Então, uma hora ele está com uma, daqui a pouco ele está com outra, aí depois volta para a primeira e assim vai. Os filhos, cada um de uma mãe, é muito complicado. Quando a gente fala do homossexualismo, não tem como homem com homem gerar filhos, mulher com mulher gerar filhos. É isso que nós estamos dizendo. Não que a gente vai repudiar, a gente tem que ter isso muito claro, a gente não pode incitar violência, né, contra os homossexuais, não. Nós devemos o que? Orar por eles. Né? Não é tratar mal. Tem gente que trata mal, não quer saber. Não é desta forma. Isso é algo que está no mundo e que nós devemos o que? Orar. Não é se conformar, mas é respeitar a pessoa, o ser humano, porque é uma alma para o Senhor Deus, né? Uma alma ali preciosa. Então nós devemos o que? Orar. Quando fala de divórcios, né? Quantos divórcios tem? A Bíblia, ela fala que só tem um motivo para o divórcio, que é o adultério. Mas a gente vê hoje muitos casais se separando por diversos motivos. E às vezes até motivos que não tem nada a ver. E quem acaba sofrendo? Os filhos acabam sofrendo, porque acabam não convivendo com seus pais. E aqui eu até coloquei os adultérios. Quantos casamentos são destruídos por adultérios? Então, a gente observa que as famílias estão destruídas. Né? Assim, o inimigo ele tenta a todo momento. Tem que estar ali sempre orando, buscando ao Senhor para que a nossa base, para que a nossa família permaneça nas mãos do Senhor. Porque essas coisas que eu citei, do divórcio, a poligamia, ela vai gerando outros tipos de família. E uma família já com o pai, a mãe, os irmãos ali, tudo junto do mesmo sangue, já dá confusão. Quando tem tudo isso misturado, a chance de dar conflitos ainda é maior. Existem famílias em que o pai ou a mãe faleceram, né? Ou às vezes faleceram os dois, os filhos são criados por parentes. Isso acontece. Outros pais se divorciam e casam novamente e houve a junção dos filhos dos casamentos anteriores, ou nessa nova união surge outros irmãos. Também acontece isso quando um dos pais falece, que casa novamente, né, e aí acaba se formando uma nova família. E outros convivem com seus pais e irmãos de sangue, mas que também tem alguns conflitos. Então, tem vários tipos de família. Mas o que a gente tem que ter na nossa mente é que o Senhor quer, né, o padrão bíblico um homem e uma mulher que se amam, que se casam, que estejam de acordo com a palavra do Senhor e que gerem filhos. É isso que o Senhor fala. Aí você fala assim, irmã Renata, então quem não gerou filho tem algum problema, não é pecado, não sei o quê? Não, tem casais que têm problema e não geram filhos. Se o Senhor quiser, pode fazer um milagre? Pode fazer um milagre. Não é o fato de você não ter o filho que significa que você está em pecado ou que é errado, que o Senhor não vai te aceitar, ok? Mas normalmente
quando se une, normalmente se tem os filhos. Não, também não vou me aprofundar muito nisso. E aí, o que eu coloquei aqui, ó, muitas dessas situações, por si só, já trazem conflitos. Contudo, geralmente na adolescência, os conflitos ainda surgem. Gente, é certeza que na adolescência haverá conflitos. Se nós, na vida adulta, temos conflitos, na adolescência tem muito mais. Por quê? Porque a pessoa está mudando, o adolescente está com os hormônios tudo descontrolado, está crescendo, uma hora é criança, uma hora é adulto. Olha, é muita confusãozinha na cabeça deles, né? E na nossa também para poder compreender. Mas a gente tem que entender isso e ajudar. E sabe qual é a melhor forma? É amar a família, amar os seus entes queridos e o quê? Apresentar a Deus a sua família. Então, se sua família passa por alguns problemas, você tem algumas coisas, olha, apresente ao Senhor. Eu vou contar o meu testemunho. Eu não nasci no lar evangélico, como eu falei para vocês. O meu pai era alcoólatra, né? Minha mãe fez de tudo, só que a gente não conhecia o Senhor Jesus. Minha mãe não conhecia. Minha mãe fez tudo que ela podia para que meu pai parasse de beber. Mas mesmo assim ela estava com ele. Só que minha mãe acabou divorciando do meu pai. Por quê? Porque meu pai começou a colocar a nossa vida em risco. Ah, porque ele batia na gente? Porque não? Porque ele começou a ter aqui alucinações. Então ele começou a ver coisas, às vezes mexia no bujão de gás, alguma coisa, e minha mãe falou assim, olha, qualquer hora desse ele pode tomar uma alucinação e pode nos matar, confundir, né? Então minha mãe acabou separando isso, ó, muitos anos atrás. Eu era pequena, eu tinha 6 anos. Naquela época era raríssimo alguma família, né, ter divórcio, era muito difícil. E sofri bastante com preconceito, né? Não vou entrar no detalhe aqui. E era uma pena porque eu não conhecia o Senhor Jesus. Porque se naquela época eu já fosse para a igreja, mesmo sendo criança, porque na igreja ensina, né? Fosse para a igreja, a minha mãe também, talvez o meu pai tivesse sido liberto, né? Talvez fosse liberto e a gente tivesse uma vida diferente, que fosse aos pés do Senhor Jesus. Então, quem está ouvindo essa aula aqui, sabe, conhece que o Senhor Jesus, ele tem poder para transformar as famílias, ele tem poder para fazer o melhor dentro da sua família. Nós temos o quê? Que crer e apresentar a Deus. Amém? Vamos lá. A família espiritual. A família espiritual é a igreja formada por pessoas que compartilham o quê? Da mesma fé. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Portanto, Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos em Cristo Jesus, formando uma família com uma comunhão muito especial. Somos uma família que cuida, ensina, protege e ama. E cada membro dessa família tem uma função e todos juntos, né? Tem que estar sempre todos juntos ali. Então, a gente tem a nossa família de sangue, né? Eu sei que também tem alguma, como eu falei, às vezes os pais se casaram novamente e tem outros irmãos, ali também é uma família. Então, a gente tem que compreender isso. Então, tem que viver como uma família. E aí nós temos o que? A família igreja, a família espiritual. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. Nós temos um único Pai, que é o nosso Deus. E tem que ser tratado também como família, com amor, com graça ali. Né? Somos filhos de Deus porque por adoção, porque Jesus morreu por nós, nos deu salvação. E aí, por isso, nós somos o que? Filhos do nosso Deus, por adoção. O Senhor Jesus nos aceitou como irmão dele, como co-herdeiros com ele. Ele era o único filho, mas ele morreu e, por adoção, o Senhor, Deus nos adotou. Amém? Vamos lá. E aqui nós chegamos ao final da nossa aula. Eu trouxe aqui um trecho de um hino, né, muito conhecido, e que esse hino ele serve tanto para a vida, para a família, de sangue, a família que nós temos ali, convivemos, como a nossa família espiritual, que verdadeiramente nós viemos viver este hino. Eu só trouxe um trechinho, eu não canto bem, então os irmãos aí me perdoam, tá bom? Então, olha, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim.
querido irmão. Perdoa, irmãos, a minha voz aqui. Mas olha, irmãos, aqui esse hino, ele parece ser mais para a família espiritual, para a família, para a igreja, mas não, ele é para tudo, irmãos. A gente pode ver isso aqui e entender, ou ler esse trecho desse hino, louvar este hino e aplicar na nossa família mesmo de sangue, a família que nós convivemos ali, porque a gente tem que estar, olha, bem ajustado, estarmos ligados, vivendo um amor. A gente precisa, a família precisa ter o amor. Uma família feliz é aquela que ama de verdade, aquela que cuida, aquela que corrige. Aqui fala, ó, vivendo um compromisso. A gente tem que ter um compromisso, né? E o grande amor de Deus tem que estar derramado na família. A gente tem que orar. Senhor, derrama, Senhor, o amor sobre a nossa família. Cada um de nós, Senhor, que venhamos nos amar, tanto na igreja quanto a minha família aqui sanguínea, Senhor. E nós precisamos um do outro. Se o Senhor Deus olhou para Adão e viu que não era bom que Adão ficasse só, é porque o ser humano ele precisa conviver. Ele precisa estar junto, ele precisa de ajuda. E ainda mais hoje que nós somos pecadores, um precisa do outro, para que ajude a orar, para que ajude a buscar o Senhor. Então, nós somos o que? Preciosos um para o outro. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.